Bem, eu sou o Miro, professor de matemática do Colégio Progresso de Campinas, e hoje eu preparei para vocês uma dica dos tópicos, dos conteúdos de matemática mais cobrados nos últimos vestibulares das grandes de São Paulo, os principais vestibulares do nosso estado. Nós temos aqui o vestibular da Unicamp, nos últimos 5 anos, os assuntos que mais caíram, os tópicos de matemática mais cobrados. O primeiro tópico, que teve a maior frequência nos últimos 5 vestibulares, foi funções. 15,4% das questões dos últimos 5 anos eram de funções. Vale a pena observar ou comentar que essas questões de funções eram mais de função afim, que inclui aí função do primeiro grau, e função do segundo grau. Então, se você quer estudar os tópicos que são mais cobrados, esses 2 tipos de funções você deve estudar. O segundo tópico mais cobrado é de grandezas proporcionais, com 13,2% das questões. Grandezas proporcionais, eu chamo a atenção para o seguinte: dê preferência para porcentagem, é o que mais cai na Unicamp, é o que mais precisa. Então, pegue alguns exemplos de questões de porcentagem e veja a importância desse tópico, é o segundo mais cobrado na Unicamp. Em terceiro lugar, na Unicamp, nos últimos 5 vestibulares, geometria espacial foi o assunto mais cobrado, com 12,1% das questões. Geometria espacial é cálculo de volumes, paralelepípedos, pirâmides, cilindros. Esses assuntos você deve estudar com atenção, que são os mais cobrados. Questões práticas, aplicações desses conceitos no cotidiano. Em quarto lugar, nós temos a geometria analítica, que teve quase 9% de frequência nos últimos 5 vestibulares. Depois vem a geometria plana, que você deve estudar aí áreas, semelhança de triângulos e propriedades das figuras planas. Depois temos probabilidade, que é o 6º assunto aqui mais cobrado, sistemas lineares e outros assuntos com menor participação. Se você olhar aqui, olhando para um corte aqui dos 5 assuntos mais cobrados, o 5º assunto, por exemplo, geometria plana. Olhe para esses assuntos e veja o que você domina mais. Foque desses 5 assuntos, escolha aqueles que você não domina tão bem, porque as chances de cair são muito grandes. É claro que um assunto que está aqui embaixo tem também chances de cair, mas pelo histórico, considerando 2008 a 2012, você vê a predominância aí, que já dá uma confiança maior para a gente apostar nesses tópicos. Então, como temos pouco tempo para o vestibular, é importante você focar no que mais cai. Veja que outros assuntos que não estão listados aqui têm uma participação equivalente aproximadamente à geometria analítica. Geometria analítica, você deve estudar retas e equação de circunferência, são os assuntos de geometria analítica mais cobrados. Se fizermos a mesma análise para o vestibular da FUVEST, nos últimos 5 anos, para comparar o que foi mais cobrado, então no mesmo período que nós fizemos para a Unicamp, você veja que temos uma mudança aqui dos tópicos, dos conteúdos mais cobrados. O tópico com maior frequência na FUVEST é geometria plana, 20% de questões. De quantas questões nós estamos falando? Estamos falando de 5 anos, FUVEST, 100 questões. Então, uma conta fácil, 20 questões de geometria plana, onde a geometria plana era o assunto mais importante para resolver aquela questão. Por isso a questão foi classificada como questão de geometria plana. O segundo assunto, geometria analítica, equação de retas, também equação de circunferências, e esses conceitos envolvidos com áreas, que é outro tópico, é importante estudar esse assunto. Mas veja que o destaque aqui, nos vestibulares da FUVEST, de geometria plana, há uma predominância muito grande. O terceiro tópico é a trigonometria. A trigonometria é empatada aqui com geometria analítica. Conceitos básicos de trigonometria, que você tem que dominar as propriedades elementares de transformações trigonométricas, seno de arco duplo, cosseno de arco duplo, são conceitos bastante cobrados nos vestibulares da FUVEST. A geometria espacial, também nos últimos vestibulares, tem uma participação bem significativa. Depois nós temos o tópico de funções, que com 8%, que você viu na Unicamp, era o tópico, ou foi nos últimos 5 vestibulares, o tópico mais cobrado. E aqui na FUVEST, ele é o 5º tópico. Depois nós temos probabilidade, que é um assunto intermediário aí em todos os vestibulares, com 7%. Análise combinatória, que é um assunto bastante fortemente correlacionado com probabilidade.
com uma porcentagem muito próxima, e temos os demais assuntos com uma frequência menor nos últimos vestibulares. O assunto aqui, outros tópicos, com 11%, indica o seguinte, que as questões estão mais distribuídas realmente entre esses tópicos listados aqui. O foco de estudo deve ser esse meio aqui, ó. É claro que não preciso nem comentar que geometria plana, você vai ter que estudar, se não domina, revisar bem todos os conceitos de geometria plana. Nós já comentamos em outro momento, aqui nas aulas do Colégio Progresso, que você poderia assistir, que metade das questões de geometria plana eram de áreas de figuras planas. Então, a outra metade de outras propriedades, eu recomendo que você dê uma olhada, revise isso. Pode focar até probabilidade e análise combinatória aqui, ou ainda, olha, esse corte de logaritmos é interessante, porque depois você baixa bastante aqui. Mas, é claro, o foco principal nesses tópicos aqui, incluindo a geometria plana. Se nós fizermos a mesma comparação com o vestibular da Unesp, nós vamos ver a particularidade desse vestibular. Olha, igual a FUVEST, geometria plana é o assunto mais cobrado, mas não com uma participação tão significativa quanto o vestibular da USP. Veja trigonometria, por exemplo, tem uma participação quase igual, identicamente igual à geometria plana. A geometria espacial não é muito diferente, tem 9%. Então, o que você percebe se você for olhar grandezas proporcionais, que lá na Unicamp é o segundo tópico, na Unesp é o quarto tópico mais cobrado. Perceba que estão todos muito próximos. Se listarmos todos os outros tópicos aqui, para comparar os outros assuntos, os conteúdos mais cobrados, você vê que cai mais devagar a diferença de um para o outro. O que isso indica? Olha mais um indicador aqui para você tomar uma decisão. 20% de outros tópicos. Isso indica que, diferentemente da Unicamp e da FUVEST, o vestibular da Unesp, em matemática, a distribuição das questões é mais homogênea. Você não tem grandes diferenças de um tópico para o outro, como você viu na estatística da Unicamp e na estatística da FUVEST. Então, ao estudar para a Unesp, procure valorizar todos os conteúdos. Não foque apenas no conteúdo, nos dois conteúdos mais cobrados, porque a diferença não é muito grande. Então, aqui você precisa de precisa aumentar o seu leque, a sua lista de tópicos para estudo. É claro que você deve fazer isso de cima para baixo, dando prioridade para os assuntos que você não domina tão bem e sabe que tem grandes chances de ser cobrados nesse vestibular. Outros tópicos têm uma participação muito importante, então o que não está listado aqui, na Unesp, deve ser estudado também. Veja isso procurando as provas deste vestibular. Espero que essa dica ajude você a elencar o que é mais importante estudar para estes 3 vestibulares. Recomendo também que, conhecendo a estatística de outros vestibulares, se olharmos para essas estatísticas, veremos que não são muito diferentes. Você pode ter a mesma técnica de estudo que você vai fazer para os 3 grandes vestibulares de São Paulo. Boa sorte no vestibular!